Graça e paz. Amém? Você está animado nessa manhã? Eu já perguntei, você falou que estava. Glória a Deus por isso. Quem aqui, tá? Queria que você fosse sincero. Quem aqui parou de crescer espiritualmente? Levanta a mão. Não precisa ter vergonha. Levanta um pouquinho mais alto para eu ver quantas pessoas. Não vou dizer amém, né? Mas obrigada, tá? Por você ter levantado, ter a coragem de ter levantado a sua mão. Todo pregador, a preocupação de todo pregador é realmente saber se é Deus que está falando, né? Eu acho que os pregadores que estão aqui sabem da angústia que a gente sente para saber se é Deus que está falando. E até na quinta-feira eu estava, é isso, é aquilo, Deus é isso, é aquilo, e Deus confirmou através até das pregações de que nós tivemos na quinta-feira, que as duas pregações, porque assim, irmãos, as pessoas que vêm pregar aqui, não é falado, olha, você prega a respeito disso, tá? E para que o Espírito Santo de Deus fale mesmo. Pessoas diferentes, elas falaram a mesma coisa. Aí Deus confirmou no meu coração, tá? A respeito que nós precisamos de libertação e de cura. Amém? Enquanto eu estava ali, Deus ministrava um versículo no meu coração, que foi Davi que disse assim: na iniquidade eu fui gerado, tá? Gente, pecado e iniquidade tem diferença, tá? Então iniquidade é aquilo que a gente traz dos nossos antepassados, tá? Mas não é isso que nós vamos falar nessa manhã. O texto que nós vamos ler está lá em Juízes. É um texto meio longo, mas nós vamos ler e depois nós vamos compartilhar. Juízes capítulo 6, de 1 a 24. Eu vou ler bem rapidinho, que depois nós vamos estar compartilhando a respeito dele. Já? Acharam? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais em suas tendas e vinham com enxames de gafanhotos, e era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devassá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamavam ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vive. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Então todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianos. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã, e o menos importante de Manassés? Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que tu estás falando comigo. Peço que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela.
trouxe para fora e ofereceu a ele sobre a grande árvore. E o anjo do Senhor lhe disse: apanha a carne, os pães sem fermento, ponha sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e deu esse nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar em Ofra, os Abiesitras. Amém? É longo esse texto, mas eu acho que é importante a gente ler aquilo que está escrito na palavra. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, tá? Quem sou eu? Pergunta aí para você. Quem sou eu? Qual é o meu valor? Você sabe que essas perguntas vão ter as respostas a respeito do conceito que você tem de você mesmo, a respeito do conceito que eu tenho de mim mesmo. Desde o ventre, nós já é formada a nossa autoimagem. Cientificamente, vocês têm visto, estava falando ali pro irmão, né, vendo o bebê, o sobrinho dele, ele falou, ele sorriu o tempo inteiro. Eu falei, olha, outro dia eu vi no YouTube uma criança que nasceu sorrindo, tá? Daqui a pouco as crianças vão nascer falando, tá? E não se assuste andando, tá? De tão sério que tá a coisa. Então, desde o ventre já é formada a nossa autoimagem. Então depende da nossa avaliação com a nossa aparência e nossa capacidade física. Sou o que penso, tá? E o que eu sinto ao meu respeito. Quem se lembra daquele versículo? Assim como eu imagino, na minha alma, eu sou, tá? Fecha o teu olho um pouquinho, só um pouquinho. Segundos, imagine assim, como é que você se vê quando você se olha no espelho. É tão interessante que eu ouço pessoas dizendo assim, mulheres dizendo assim, olha, eu tenho tanta idade, mas eu me sinto com 20, eu me sinto com 30. Eu tenho estou faltando pouquinho para fazer 60, tá? Nem um mês, por aí. E eu não me sinto com 30. Eu me sinto bem na idade que eu tenho. Amém? Tá? Eu me sinto com o vigor que Deus me deu. Porque realmente o Senhor me deu um vigor de Josué. Mas eu não me sinto com 30. Tá? Então é bom a gente se avaliar. Eu acho que a gente fala muita coisa que a gente quer sentir. Tá? Então pensa, como é que você se sente? Você se sente a idade que tem? Você se sente confortável? Fecha o olho aí um pouquinho, enquanto eu vou perguntando. Você se sente confortável no momento da sua vida, com a sua idade, com a sua aparência, com a sua habilidade? Vai respondendo aí no seu coração. Porque eu sou o que eu sinto ao meu respeito. Meu valor, tá? Pode abrir o olho. É a nota que eu dou a mim mesmo. Você sabia que 95% das pessoas se sentem inferiores? Sabe por quê? Porque aquilo que nós acabamos de dizer. Porque eu sou o que vejo, eu sou o que sinto. É sério isso. O que é autoimagem? São pensamentos, sentimentos e atitudes que nós temos para conosco. É a autoavaliação dos nossos valores pessoais, físico, intelectual, habilidade e mais um monte de coisa. É uma ótica para a qual nós enxergamos, tá? Algumas pessoas têm óculos negativos, elas dão pessimismo à vida. Tudo é ruim. Tem pessoas que elas têm óculos do otimismo. Então tudo que ela vê é bom. Agora, quais são as fontes da nossa autoimagem? Há muitos fatores que influenciam a nossa imagem, tanto a positiva como a negativa. Relacionamento entre... Eu queria que você ouvisse, porque o Espírito Santo vai fazer algo novo aqui na sua vida. Você não vai sair da forma que você entrou, porque a palavra de Deus nos lava, nos limpa, nos liberta e nos cura. Então não perca, não deixe que nada distraia a tua atenção. Fique ligado, porque o Espírito Santo penetra essa palavra na tua alma. Relacionamento entre pais e filhos distorcidos. Tá? Que são isso? Aquelas palavras que a gente recebe, né? Aqueles xingamentos, tá? Aquelas palavras de desmotivação, aquelas palavras de maldição.
que você recebe, mesmo no nosso convívio, que outro dia com uma irmã minha, ela trouxe o neto aqui, ela falava assim, ele é muito lerdo. Eu falava, não fala isso para ele. Parece tão simples, né? Mas nós temos que tomar cuidado, porque essas palavras, elas penetram na nossa alma. E aí nós somos aquilo que nós ouvimos, nós somos o que sentimos. Porque existe uma chave para que isso seja mudado. Pensamentos que são alimentados na nossa mente e emoções. Quantos pensamentos? Tem gente que acha que não pensa, não pega por pensamento. E lá no Salmo 119, que fala que nós pecamos por pensamentos. Pensamentos já são verdades, tá? Então cuidado com o que você está pensando, tanto de você quanto do outro, né? Às vezes nós nem pensamos muito mal a nosso respeito, mas do outro é tão fácil. Ninguém conhece o pensamento a não ser o Senhor. Amém? Influências da sociedade, tá? Amigos na escola, trabalho, na igreja, tá? Quantas crianças vêm que ouviram na escola, hoje já tem até esses preconceitos já são até aceitos, né? Você faz parte de uma seita. Para mim aquilo lá é do demônio mesmo, bullying, né? É do demônio, alguém que se levanta para acabar com o outro. Às vezes você não se sente assim, mas às vezes você faz parte disso, porque você está jogando balde de água fria em alguém que quer crescer, em alguém que precisa que você o incentive. Quem aqui já ouviu Deus falando que você é burro, que você não presta para a obra? Quem já ouviu aqui Deus falando isso? Eu nunca ouvi. O que eu ouço é o contrário, né? Que você, aí nós vamos ver isso ali, né? Nesse texto que nós lemos. Outra coisa que são influências da nossa, são fontes da nossa autoimagem, expectativas reais ou irreais que desenvolvemos. Sabe aqueles sonhos que nós nunca vamos alcançar? Tá? São até, você vai devagando, você quer coisa irreal, tá? Gente, nós precisamos sonhar sim, isso é bíblico, mas os sonhos de Deus, não aqueles que você projetou. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou, olha, Deus me prometeu uma casa em Portugal, uma na Espanha, eu sei que eram 3 países. Aí eu disse para ela assim, e eu creio, eu falei, amém, irmã, mas você tem algum propósito com isso? De estabelecer algo para Deus nesse lugar? Aí então a pessoa começa a viajar, tá? Gente, falar todo mundo fala, como diz o Alexandre, até papagaio, tá? Então não pense que toda profecia que você ouve, ela vem de Deus. Testifica no seu coração. Sabe por quê que toda profecia não vem de Deus? Porque nós precisamos ser maduros o suficiente para julgar a profecia. Não o profeta, mas a profecia. Tem que bater com o seu coração, tá? Tem que bater com aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sonhando. É tão bom. Você testifica isso comigo quando Deus usa um profeta para falar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Então é só uma confirmação daquilo que Deus já colocou. E nós precisamos disso, tá? Nós precisamos cada vez mais que Deus levante profetas verdadeiros como Ele tem levantado nesse lugar, para que nós possamos, porque quem ouve o profeta faz o quê que a Bíblia diz? Prospera, amém? Interpretações certas e erradas em termos de Bíblia, tá? Biblicamente. Tem pessoas que acham, por exemplo, os mais espirituais, aqueles pentecostais, eles acham que a alma tem que ser abafada. A alma não tem que ser abafada. A alma precisa ser tratada. A alma precisa ser recuperada. A alma precisa ser curada. E eles acham que, então, quer dizer, não tenho mais sentimento. Tá? Aí eu vou viver um tempo no Espírito, aí eu começo a usar máscara, porque eu não dou conta, né? Porque se Deus me fez alma, espírito e carne, eu não posso abafar isso por muito tempo. Aí eu coloco aquela mascarazinha de crente, né? E aí eu vou vivendo aquela vidinha sem crescimento, sem sair daquele lugar. Então são coisas que nós, muitas vezes, são interpretações, tá? E nós precisamos ficar livres, amém? Por que muitas pessoas têm uma autoimagem negativa? Nós vimos alguns fatores, algumas fontes. São várias. Mas a principal razão é a falta do amor fundamental. Gente, como isso é sério. Sem esse amor como alicerce, a pessoa não se sente amada e não se sente aceita. O que é esse amor fundamental?
Aquele amor que hoje eu vi aqui tantos bebês, né? Tão esperados. Quando você nasce um bebê, que alegria. Quantas mães têm abandonado seus filhos? Quantos pais rejeitaram seus filhos, suas filhas quando nasceram? Tá? Então esse amor fundamental, ele traz um desequilíbrio total para a nossa alma. Se Jesus não entrar, você pode ter certeza que a tua vida nunca vai ser melhor do que ela tem sido até aqui. Então é só Jesus para nos dar, para suprir esse amor que nós não tivemos no passado. Eu posso dizer isso com toda certeza. Eu falo, minha mãe me rejeitou no ventre, tentou me abortar, mas Jesus me amou e Ele queria que eu nascesse. Então essa revelação precisa estar plena na nossa vida. Ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém? E o Senhor, você está aqui porque o Senhor te acolheu. Você está aqui porque o Senhor te amou. Você está aqui porque você é especial para o Senhor. Então não vamos ficar naquela, ai, mas eu fui rejeitada. Ai, mas eu fui rejeitada. Não, vamos realmente desligar da nossa vida essa rejeição e tomar posse daquilo que Jesus fez por mim e por você. Tá? Ao contrário, a pessoa que teve esse amor, ela tem uma confiança de que aceita. Ela não importa aquilo que ela faça ou deixe de fazer. Tá? Ela tem tanta segurança naquele sentimento de amor que para ela não tem problema as pessoas não a aceitarem. E a gente vê muito isso, tá? De falta de aceitação. Por quê? Às vezes foi rejeitada pelo pai, pela mãe, e às vezes até no caminhar da infância ela foi rejeitada. Porque a mãe gostava mais de um, o pai gostava mais de outro, o pai valorizava mais um, isso vai sendo impregnado na nossa alma. E a gente desenvolve essa rejeição. A gente desenvolve isso tão forte que chega num ponto da nossa vida que a gente para de crescer. Você conhece pessoas assim? Que elas precisam ser o centro da atenção. Se elas não são o centro da atenção, elas ficam tristes, tá? Eu sei o que é isso. Eu quero contar porque eu me lembro de fatos assim que machucaram a minha alma. Na época, nós nos casamos e a gente sempre estava em corrida de moto, porque meu marido era dono de loja de moto, sempre estava nas corridas de moto. E quando eu ia para a corrida, eu ficava lá, e ele ficava lá no meio, me dando bandeirada, e eu ia junto. Gente, eu chegava em casa, eu chorava debaixo do chuveiro, mas chorava, que eu sentia que eu não tinha tido aquela atenção que eu precisava ter. É doentio, não é? Tá? Mas era assim que eu me sentia. E quantas mulheres têm exigido do seu marido uma atenção que ele não pode dar? E quantos homens têm exigido da sua esposa uma atenção que ela também não pode dar? Quem supre esse amor é Deus. Tá? O marido e a mulher supre aquilo que é natural. E só. Eu só consegui ficar liberta disso o dia que Deus curou a minha alma. E eu recebi esse amor de Deus. E foi tão interessante que nesse encontro, teve assim, foi um encontro, todo mundo estava pensando que é encontro de casais, não foi não. Foi um encontro de cura e libertação e de renovo. E no momento em todas as pessoas que estavam no encontro iam para uma salinha de aconselhamento. Todas. Ninguém, podia ser 15, 10 minutos, o que fosse, tá? E eu achei tão tremendo porque eu me sentia tão curada, né? Nossa, eu me sentia assim curada, principalmente nessa área. Nas outras é um processo, Deus vai continuar a obra até o dia que Ele me levar. Mas nessa área eu me sentia curada. E lá eu vi assim que tinha muita coisa que Jesus precisava curar. E a intercessora, né, que foi até, falei para a Silvana, glória a Deus, que foi a presidente do ministério mesmo, a que Deus levantou com esse ministério que chama Moriá, ela que me atendeu, porque lá todo mundo não sabia quem ia atender. E no momento da cura que ela estava ministrando, ela me pegou no colo. Você imagina? Ela não é muito grande, né? Eu desse tamanho no colo. Tá? Gente, que poder tremendo, né? Que poder tremendo. E o Senhor quer te carregar no colo nessa manhã. O Senhor quer pôr você no colo e dizer assim: você é minha amada. Mesmo que não te amaram, eu te amei. Amém? Então as pessoas, eu estava falando a respeito de pessoas que têm autoimagem positiva, tá? Ela não importa
o que os outros façam, ela tem o mesmo sentimento. Seus sentimentos e pensamentos a respeito de si mesmo não dependem das suas habilidades. A pessoa que se aceita tem a seguinte ótica, eu achei bom isso: eu sou bom ou eu sou boa porque Deus me fez e Ele fez o melhor. Amém? Se eu me aceito e vejo a vida de uma forma positiva, se eu não me aceito, normalmente vejo a vida de uma forma negativa. Conclusão disso: nós usamos óculos emocionais. Nós vemos pelo que nós sentimos e pelo que nós vemos, através das quais eu enxergo a vida toda. Se eu usar óculos emocionais, eu vou viver vendo aquilo que é natural. Amém? E Deus quer mudar a nossa história nessa manhã. Vamos voltar lá no texto de Juízes 11, 23, diz assim: conta a história que Gideão, ele vivia numa época em que a sua nação estava sendo dominada pelos medianitas. Eles viviam da agricultura. E o problema era que Israel já tinha sofrido um ciclo contínuo de fracassos. Nós lemos isso na palavra. Porque todos os anos, por ocasião da colheita, os medianitas vinham, saqueavam completamente toda a colheita, e eles tinham tido um ano inteiro de trabalho. Você imagina isso? Você já foi lesado, roubado alguma vez? É horrível, né? Às vezes alguma coisa de valor, você fala: nossa, eu custei tanto para pagar isso, né? E me levaram tão fácil. Então você imagina o sentimento de fracasso que tinha aquele povo. Por isso, através da resposta de Gideão, podemos fazer a leitura da autoimagem de Gideão, tá? Não só de Gideão, mas da nação. Tá? Que se todo ano eles eram saqueados e tinha um ciclo de fracasso, o que eles pensavam? Gideão também tinha um sentimento de derrota na sua mente e nos seus pensamentos. Gideão tinha uma autoimagem negativa. A história nos mostra que Gideão se recuperou, tá, dessa situação, desse ciclo de derrota, a ponto de levar o povo dele a uma vitória tremenda contra o exército de Midianitas. Quem conhece a história sabe disso. Só que essa reação de Gideão começa sobre o conceito dele mesmo. Pensa bem, tá? Só se muda uma história quando a pessoa quer que mude. Então começou assim. Por isso eu quero dizer assim, repita junto comigo: a minha autoimagem não depende do que eu penso, e sim do que Deus pensa e vê em mim. Amém. Então vamos ver a história de Gideão. No versículo 11 ele diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se embaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, filho de Gideão, que estava malhando trigo no lagar, para esconder dos medianitas. Tá? Ele já estava se escondendo, por quê? Ele já sabia o que ia acontecer. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que o pai de Joás, o pai de Gideão, que colocou o Gideão para estar nesse lugar. Olha que medo herdado, tá? Além do filho já ser um medroso, o pai também falou: fica escondidinho lá no lagar, malhando o trigo. Então, primeiro ponto, Gideão cresceu com medo, um medo herdado. Você sabia que a gente herda medos? Eu tenho alguns medos, alguns eu ainda sou liberta, né? Mas outros ainda não sou não, tá? E são medos herdados. Nós somos em 4 irmãs e um irmão que é o mais novo. E a minha segunda irmã, a terceira irmã, mais nova que eu, ela tinha um medo terrível de rato. E era tão grande o medo dela que ela tinha medo do gato, porque comia o rato. Ela tinha medo do bombril, porque o bombril parecia com o rato. Ela tinha medo, é uma coisa impressionante. E a gente judiava muito na época, porque eu falo assim, eu não sei se quem foi, né, quem fez essas coisas. Hoje ficam tanto na internet que nem pensam nessas brincadeiras. A gente fazia mapa de tesouro, tá? Então a gente queimava o mapinha e fazia. Só que o tesouro estava embaixo de uma bacia, vamos dizer, tá? Quando chegava lá, abria, era um bombril. E ela gritava e tinha medo. E eu adquiri aquele medo. Eu não sei dizer para vocês em que idade que eu adquiri aquele medo. Mas o medo é tão grande, que se, por exemplo, hoje eu controlo um pouco mais. Mas se eu ver um rato, eu grito, tá? É uma reação normal, tá? Eu grito na hora. Tenho pavor de rato, tá? Deus está me curando devagar. Não vou pegar o rato na mão, mas eu vou, tá?
Outra coisa que nós tínhamos medo também, que foi herdado, tá? Quem tem medo de chuva aqui? De trovão, tá? Não é natural, gente, tá? Chuva, trovão, relâmpago, é natural, não é? Só que quando nós éramos crianças, minha mãe fazia assim, quando começava a chover, ela cobria todos os espelhos com lençol e chamava todos os filhos, 5, hein, para ficar debaixo da mesa. Gente, eu tinha pavor. Eu me casei, quando formava a chover, eu não podia ligar para o Sérgio, olha, vem que vai chover, né? Não ficava bem. Mas o vô dele morava na frente. Eu dava um jeitinho de disfarçar e ir lá para casa dele, tá? E eu ficava lá o tempo todo de tanto medo que eu tinha de chuva, tá? Então essas coisas herdadas, elas têm que sair da nossa vida. Medo nos paralisa. Eu respeito muito quem tem medo, só que eu também ajudo a pessoa a ficar livre do medo, porque medo paralisa. Amém? Tá, então era assim que Gideão se sentia. Ele tinha uma ótica distorcida de si mesmo e da circunstância. Gideão se sentia fraco, pobre e miserável. Diga comigo agora. Hoje, Deus muda os meus conceitos a respeito de mim mesmo. Amém. A chave para a mudança da autoimagem é simples, simples, simples. É ouvir Deus. Fala aí pro teu irmão. Ouça Deus. Gideão, ele começa a ouvir o que Deus diz a respeito dele. No versículo 12, diz assim: apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Que tremendo, né? Que Deus é esse? O outro lá, totalmente escondido, com medo, Deus chega e fala assim: homem valoroso. O Senhor insiste na autoimagem de Gideão e declara que ele tem grande valor. O Senhor diz para ele: você é escolhido para a vitória. Deus fala também conosco: nós somos mais do que vencedores. E nós precisamos nos sentir mais do que vencedores. Às vezes nós declaramos coisas que nós não entendemos. Nós precisamos entender aquilo que Jesus fez e tomar posse daquilo que Ele fez. Você já pensou uma igreja vitoriosa? Você acha que a igreja tem avançado muito? Eu acho que não. Eu acho que a igreja tem aparecido muito, sim, né? Hoje muito mais do que no passado, por causa da mídia, por causa dos ministérios, e glória a Deus pelos ministérios que têm aparecido. Eu escolhi esperar, Muriá, Awake, tem tantos ministérios que têm aparecido, que têm realmente expandido a igreja. Mas será que a igreja tem ido de uma forma tremenda, como diz a palavra, livre para conquistar? Livre para fazer o seu papel? Você já pensou, eu chego num lugar e a pessoa fala assim para mim: porque eu estou com esse problema, não sei, você fala: eu também, Daí, que a igreja fez a diferença? Nós precisamos ser curados para fazer a diferença. Nós temos que chegar num lugar e fazer a diferença. Eu não falo isso com orgulho, mas eu falo para a glória de Deus. Uma vez chegou uma pessoa envolvida aqui com o espiritismo e ela disse para outra pessoa, né, que até a gente não sabia o que estava acontecendo. Ela disse para outra pessoa assim: nossa, eu olhei para a bispa e o olho dela me queimou. Glória a Deus, que o olho do Senhor que está na sua vida e na minha vida possa queimar o demônio que está na vida das pessoas. O problema é que tem muitos demônios na nossa. Então nós precisamos nos libertar desse demônio, porque você sabia que demônio com demônio não se dá bem, né? Misericórdia, mas é verdade, tá? Tá bom. Então Deus olha para o homem frágil, medroso. Quem é esse homem que eu estou falando? Gideão. Abatido, escondido no lagar, e diz assim: homem valente, você é o meu escolhido, você é líder de multidões. Você sabia que Deus fala isso para mim e para você na palavra dele? Amém? Fala aí para o seu irmão, fala assim: olha, você é ganhador de almas. E Deus vai te mandar para as nações. Amém. Por isso, meu irmão, minha irmã, você é o que você pensa, você é o que você diz. Vamos mudar essa história. Você lembra o que Deus disse para Pedro? Pedro era instável, não era? Tá? Por que ele era instável? O que aconteceu com Pedro? Quando chamou ele para andar nas águas, né, ele acabou afundando. Deus disse assim para ele: tu és rocha,
Glória a Deus. Deus olha para o mau caráter, tá, de Jacó, né? Enganador, e diz assim para ele: tu és príncipe. Este é o segredo, é ouvir Deus a nosso respeito. Isso muda a nossa visão e também muda a nossa direção. Mas ainda assim, tá? Depois que Deus fala tudo isso para Gideão, no versículo 13, ele ainda responde negativamente, ainda murmurando. Ai, ele já começa assim: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian? Quantos de nós falamos isso para Deus? Deus, o Senhor me desamparou, o Senhor não está comigo. Nós estamos chamando o quê? De Deus de mentiroso. Porque se Deus prometeu que estaria conosco todos os dias, quando eu digo assim: ai, o Senhor me abandonou, estou falando assim: Senhor, o Senhor está mentindo. Nós temos que afirmar aquilo que a palavra diz. Nós temos que expor realmente os nossos sentimentos, abrir o nosso coração para Deus, porque se você não abrir, Ele conhece, tá? Ele conhece. Você pode estar aqui: ai, Senhor, meu Deus, maravilhoso, Senhor, eu te odeio no meu coração. É sério isso? Senhor, eu acho que o Senhor não está com nada, eu acho que o Senhor não faz na minha vida. Adianta você estar adorando, se lá dentro, adorando não, você está declarando uma coisa que você não crê? Então você tem que confessar, tá? Senhor, o meu coração está te odiando, eu acho que o Senhor não é. Depois que você confessar, aí você fala: mas eu te adoro, tá? Nós temos que mudar isso. Deus conhece todas as coisas. Não adianta você esconder de Deus. Amém. Aleluia. Aí a resposta dele começa com ai, né? Como é que ele se sentia? Olha como é que ele se sentia: inadequado, vazio, desiludido. Eu não tenho nada em mim que empreste, não sou inteligente o suficiente. Ele estava com uma crise de autopiedade. Quantos de nós muitas vezes nos sentimos assim? Né? Eu muitas vezes me sinto assim. Só que nós precisamos tomar uma decisão, como Gideão tomou. Vamos ouvir Deus. Eu coloquei aqui contar a respeito da pastora Ana Lúcia. Teve uma pastora lá, numa pregação da tarde, ela pregou 3h15, tá? Só que eu olhando, eu falava assim pro Sérgio: nossa, parece que ela está doente, porque ela era muito magrinha, muito amarela. Eu falei: nossa, parece até que ela tem um câncer, né? Comentando isso com o Sérgio. Aí depois ela contou um pouco da sua história. Ela estava ainda, ela tem uma bactéria no pulmão, raríssima, que ela não poderia sair da cama, ela não poderia falar, tá? Ela teria, para ela viver, ela teria que ficar deitada sem se comunicar. Porque de 2 em 2 meses, 3 meses, não sei como é que era esse tempo, ela tinha que fazer uma cirurgia para raspar o pulmão, para limpar dessa bactéria. É a única forma dela viver. Só que ela disse que um dia ela tomou uma decisão. Ela falou: eu não vou mais ficar deitada, tá? Ela pregou só 3h15, tá? Só 3h15. Então, são decisões que a gente toma na vida. E para a gente tomar decisão, a gente precisa de fé. Fé naquele que pode, né? Nós não podemos, mas nele nós podemos todas as coisas. Amém? Deus tem a forma para nos motivar, tá? Quem aqui, quando Deus fala, você sabe que Deus está falando com você, porque Ele fala uma palavrinha, que aquilo você fala: é Deus falando comigo. Não é assim, né? Quando Deus te chama, às vezes, de princesa, de rainha, ou alguma coisa assim, você fala: nossa, é Deus falando comigo, tá? Então Deus tem a forma de falar conosco e nos incentivar com aquilo que nós estamos mais debilitados. No verso 14, virou-se o Senhor para Gideão e lhe disse: vai nessa força, livre Israel da mão de Midian. Porventura não te mandei eu? Quando Deus nos manda, Ele é capaz. Você pode temer, eu temo, tá? Mas Ele vai junto, Ele faz, amém? Porque é promessa, tá? Se o Senhor te mandou, vai confiante. Em outras palavras, você pode, você tem força, eu estou contigo. Deus sempre vai investir na nossa autoimagem, na nossa autoestima, mesmo que outras pessoas não o façam. Você pode chegar para mim e falar assim: porque eu tenho o dom de pregar, tá? Se eu falar: eu não acho que você tem, você vai ficar com o quê? Com a palavra que eu estou te falando do homem, ou aquilo que Deus falou, que Deus te chamou? Tá? Não é porque eu sou bispa, não. Fala: não, mas Deus, você não vai
afrontar, porque isso é falta de respeito, né, de educação até. Mas você vai falar, não, aquilo que Deus me deu, ninguém vai me tirar. Amém? E se Deus te falou, Ele é fiel para cumprir. Só que, gente, Deus tem tempo, viu? Não pensa que Deus vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Se Deus te falou que você vai ser um pastor, tá? Toma isso, amém? E desenvolva isso. Desenvolva. Se você ficar nessa média que você está, você nunca vai ser o que Deus te chamou, tá? Porque você não sai do lugar, tá? Se Deus falou, eu acho que então agora eu vou procurar um curso, tá? Eu vou... É assim, tá? Porque o que nós temos que fazer, Deus não faz. Amém? Glória a Deus. Aí Deus disse para ele, Deus não disse assim para ele, levanta-te, rapaz, você é uma pessoa maravilhosa, você é talentoso, você é incrível. Não, Deus disse aquilo que Ele é, vai nesta tua força. Todos nós temos força. E Deus falou para ele, dá o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo. Vamos dizer isso junto? Ainda que eu não tenha tudo que eu preciso ter, Deus irá suprir aquilo que ainda não tenho. Mas Gideão ainda luta com as suas emoções negativas. Ai, parece que a gente conhece essa história, né? Deus acaba de falar assim, tá? Deus, os profetas, fala assim, porque eu vou fazer, descansa, tá? Aí você vai lá e conversa, eu vou orar com o outro lá para ver se Deus... Não é assim que a gente faz? Vou lá para ver se Deus confirma, tá? O Gideão ainda luta com as suas emoções negativas. Aí ele disse assim, ai meu Senhor, com que... Ainda ele foi, Deus falou tudo aquilo para ele, hein? Vai na tua força, eu vou com você. Aí ele diz assim, ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da minha casa. Ai, quantas vezes nós falamos isso para Deus? A autoimagem negativa precisa ser exercitada com as verdades da palavra de Deus. Leva algum tempo, tá? Ninguém muda uma história fácil. Leva algum tempo. Primeiro nós precisamos mudar a nossa mentalidade de escravo, tá? Porque nós temos mentalidade de escravo. E nós precisamos mudar essa mentalidade de dizer eu sou. Gente, isso não é soberba não. Dizer o que a palavra de Deus diz não é soberba. Soberba é você, é o eu, tá? Quando você diz aquilo que Deus diz de você, você está tomando posse. Ainda quando temos arraigado, leva um tempo por quê? Quando nós temos arraigados em nós o complexo de inferioridade, crise de habilidade, eu não posso, eu não sei, e o descrédito de nós mesmos. Tá? Eu digo isso, tá? Eu falo isso para me pregar um parto, mas eu falo, Deus, eu vou em obediência. Eu fico com a minha mão que parece que estava no congelador, tá? Mas eu falo, Deus, eu sou obediente e eu vou te obedecer. E eu creio que Deus vai conosco. Eu creio nisso. Mas como a gente é ser emocional, até chegar aquele momento, até a pastora falou, mas você é tão tranquila, bispo, quando está lá. Eu falei, depois sim. Mas até chegar, não é assim, Seminha, não é assim, pastor? Né? Até chegar, né, Adriana? Né, pastora Adriana? Até chegar, sabe por quê? Porque nós somos seres emocionais e nós não podemos nada. Quem pode é Deus. Agora, será que a nossa confiança é plena de que Ele vai fazer? Ou vem assim, não, eu sei que Deus vai, mas e se? Eu sei que, e se? Não é assim que a gente faz? Nós precisamos confiar de que Deus faz. Porque, mais do que eu, Ele ama você. Amém? E muito mais. E Ele quer ver você crescendo. Ele quer ver você caminhando na fé. Você sabia que alguns pecados são consequentes da baixa estima e da imagem negativa? Olha que sério, hein? A incredulidade, a revolta, a omissão, a murmuração, o desespero e o desânimo, tá? Eles são consequentes disso. Por isso nós vamos ficar livres, em nome de Jesus. Nessa manhã nós vamos confessar a Deus para que nós sejamos libertos. Vamos dizer mais uma coisa? Deus não desiste de nós. Eu também não vou desistir. Diz assim, que às vezes a gente desiste, né? A gente cai, não, eu não aguento mais, não vou mais. No versículo 16, Deus insiste novamente com uma promessa para Gideão. Tornou-lhe o Senhor, portanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como a um só homem. Olha que tremendo, tá? E é assim que Deus faz. A matemática de Deus não é como a nossa.
um só homem, sabe? Um só justo faz proezas. Amém? Você quer ser esse que vai ganhar multidões para Deus? Diz isso para o Senhor. Deus ouve, tá? Deus ouve. No versículo 17, Gideão começa a mudar a fonte da sua autoimagem. Mas ainda assim ele pede um sinal, tá? Se tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que é o Senhor que fala comigo. Todos nós sabemos, eu não vou ler, todos nós sabemos a respeito do orvalho da lã. Lembra o quanto que ele ficou testando Deus? Tá, os complexados e medrosos sempre querem uma prova a mais de que vão conseguir. Aquilo que eu falei. Você vai, mas você vai de novo, isso é complexo, isso é medo, tá? Se nós confiamos no Senhor, nós temos que ir no poder dEle. Mas para a gente ir no poder dEle, nós precisamos estar vazios de algumas coisas, né? Essa é a chave. E por último, qual a fonte da sua autoimagem? Qual a fonte que alimenta a sua visão em si mesmo? O seu eu? Se for o seu eu, você se tornará orgulhoso, prepotente, vaidoso e soberbo. Quem conhece pessoas assim? Quem conhece pessoas assim? Ou se você é mesmo? Eu fui muito assim. Se for o conceito que outros dizem ao seu respeito, você se tornará um joguete manipulado pelas opiniões alheias. Sério, né? Tá? Então pensa nisso. E se for então as lembranças do passado, de experiências negativas do passado, você será escravo desse passado e nunca desenvolverá o seu potencial. Nós precisamos, por isso que eu digo, nós precisamos ser libertos todos os dias, porque hoje Deus tem um maná novo, amanhã é outro maná, e é assim que Deus vai nos dando e nós vamos crescendo na presença dEle. Mas se for o que você é e pode em Cristo, aí você entrará no processo de tudo quanto Deus projetou para que você fosse em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar posse dessas coisas. E olha que tremendo que Deus faz com Gideão no versículo 12 a 15. Os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis, como a areia da praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho e dizia: eu tive um sonho, e eis que o pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos medianitas e chegando a uma tenda. Bateu nela a sorte a fazê-la cair, e a virou de cima para baixo e ela ficou estendida por terra. Ao que respondeu ao companheiro dizendo: não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo este arraial. Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ele adorou a Deus. E voltando ao arraial de Israel, disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. A adoração é a chave para a nossa vitória. Reconhecer aquilo que Deus é, independente do que você sente. E foi isso que ele fez, ele adorou o Senhor. Quando adorou, ganhou uma nova perspectiva. Deus quer trabalhar nessa manhã nas nossas vidas para uma nova perspectiva. Ele quer nos libertar e curar. E sabe para quê? Para que a gente entre naquilo que Deus projetou para mim e para você. Eu penso, quando Deus fala assim para mim, que eu vou pregar nas nações, eu fico pensando: Deus, né? Eu não falo que o profeta se enganou, não. Eu falo: Deus, eu sei quem eu sou, tá? Eu sei quem eu sou, mas eu creio também quem o Senhor é, né? E eu vou pregar, porque Deus falou, tá? E se Ele falou, Ele vai me capacitar. E sempre Deus usa o profeta falar: as nações te esperam, eis-me aqui, Senhor, amém? Então, fala isso para Deus, tá? Amém. Vamos crer naquilo e confiar naquilo que Deus fala a nosso respeito é verdade. Creia que Deus fala só a verdade a teu respeito. Vamos fazer mais uma declaração? Amém? Deus me convida a romper com o meu passado, que me separa do projeto que Ele tem para mim. Amém. E Deus me chama para entrar no novo caminho, porque Ele fará de mim uma grande nação. Aleluia. Tá? Sabe por que Deus fala isso? Porque Ele fala na palavra dele assim, ó: abençoar-te-ei, tá? Vamos mais uma declaração. Eu declaro nessa manhã que eu não sou o que penso,
nem o que as pessoas dizem de mim. Eu declaro que sou o que Deus diz que eu sou, através da sua palavra. E para finalizar, Deus manda te dizer que você e eu somos o filho amado dele, em quem ele tem prazer. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero chamar o Ministério de Louvor, mas o Ministério de Louvor vai atuar depois que nós fizermos essa renúncia, tá? Hoje não tem apelo. Hoje nós vamos nos desligar daquelas coisas. Talvez você tenha entrado e não tenha nem prestado atenção naquele banner, tá? Então nós vamos desligar de tudo isso. Então eu vou fazer assim, ó. São 70 e poucas situações, então eu vou falar bem rápido, tá? Aí na hora que eu falar assim, por exemplo, falta de memória, você vai pôr a mão no teu umbigo, tá? Põe aí. Sabe por que umbigo? Porque a palavra de Deus diz que a iniquidade, ela está dentro das nossas entranhas, tá? Entranhas não está aqui. Onde estão as entranhas? É no ventre, né? Então por isso que você vai colocar a mão no seu umbigo agora. Pode colocar só uma mão. Então eu vou dizer assim, ó. E todo mundo vai para um lado só, para não dar confusão, né? Não, pera. Calma. Quando eu dizer assim, falta de memória, você vai falar, sai, tá? Em nome de Jesus. Porque aí não dá certo. Eu já falo o nome de Jesus logo, tá? Então vocês vão fazer para esse lado, esse povo vai fazer para esse lado e o... Então o bispo está falando tudo para a direita, tá? As loiras, testa a mão aí, hein? Tudo para a direita, tá? Então nós vamos... Gente, olha que sério que é. Vocês vão ouvir as coisas que eu vou falar. Você vai pensar assim, isso já ressuscitou na minha vida, tá? Você vai sair daqui livre, liberto, que Deus te ama. Não saia antes da gente fazer essa renúncia e depois a gente cantar Deus te ama, para que o Senhor possa te abraçar nessa manhã. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro que tem que morrer na minha vida a falta de memória. Sai. A covardia. Sai. Vou falar rápido, tá, gente? Senão nós vamos demorar muito. O pessimismo. Sai. A desorganização. Sai. A insegurança. Sai. O negativismo. Sai. O ódio de si mesmo. Sai. Amor e apego às coisas. Sai. Amor demasiado ao trabalho. Sai. Você não precisa repetir comigo. Você só fala sai. Tá bom? Senão gera muita... Você vai só ouvir. Tá? A raiva. Sai. A ira. Sai. Complexo de inferioridade. Sai. Tristeza. Sai. Murmuração. Sai. Tendência a fugir de problemas. Sai. Revanchismo. Sai. Espírito dominador. Sai. Temperalismo. Sai. Sentimento de culpa. Sai. Desânimo. Sai. Ressentimento. Sai. Vingança. Sai. Ansiedade. Sai. Apatia. Sai. Solidão. Sai. Inveja. Sai. Mentira. Sai. Timidez. Sai. Desconfiança. Sai. Insubmissão. Sai. Agressividade. Sai. Prepotência. Sai. Manipulação. Sai. Falsidade. Sai. Lascívia. Sai. Teimosia. Sai. Idolatria. Sai. Guiado pela circunstância. Sai. Autocompaixão. Sai. Falta de perdão. Sai. Choro. Sai. Justiça própria. Sai. Ingratidão. Sai. Egoísmo. Sai. Bloqueios. Sai. Autorrejeição. Sai. Derrota. Sai. Orgulho. Sai. Busca de poder. Sai. Incredulidade. Sai. Culpa. Sai. Conversação suja. Sai. Bancarrota. Sai. Dúvida. Sai. Religiosidade. Sai. Rebeldia. Sai. Jogos de azar. Sai. Dificuldade de se concentrar. Sai. Soberba. Sai. Máscara. Sai. O eu. Sai. Roubo. Sai. Prostituição. Sai. Brigas. Sai. Nervosismo. Sai.
Preocupação excessiva com a aparência, sai. Bloqueio espiritual, sai. Problemas financeiros, sai. Homossexualismo, sai. Lesbianismo, sai. Sexo ilícito, sai. Ganância, sai. Drogas, sai. Em nome de Jesus, eu declaro que essas coisas saíram da minha vida. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão.